Você acabou de ter uma ereção, mas ela não durou o suficiente. E agora você está ali, deitado, sentindo aquele peso no peito, aquela frustração silenciosa que ninguém fala sobre. Então, me deixa te dizer algo que talvez ninguém jamais tenha te dito. Os minutos após perder a ereção são mais poderosos do que você pode imaginar. Nesse momento breve, o seu corpo, a sua mente e as suas emoções estão em um estado único, vulnerável, sim, mas também receptivo a mudanças profundas. E se você souber exatamente o que fazer nesse instante, pode não apenas recuperar a ereção rapidamente, mas criar uma capacidade de resposta tão forte que o seu corpo vai te surpreender vez após vez. Muitos homens cometem o erro de simplesmente desistir depois da falha. Se afastam da parceira, evitam o toque, mergulham na vergonha. Mas o que quase ninguém sabe, a parte verdadeiramente transformadora começa só depois da perda da ereção. E você não precisa de medicamentos imediatamente. Não, trata-se de ativar outras zonas, outros circuitos, outras dimensões do seu corpo. Eu vou te mostrar como se comportar, como se mover, o que fazer e o que evitar para que você sinta que não foi apenas uma falha, mas um momento de reconexão com o seu próprio corpo. E eu vou te mostrar isso passo a passo. Mas antes, imagine o seguinte: a respiração dela ainda normal, esperando, e você ali, tenso, desconectado, com a mente gritando internamente por que isso aconteceu de novo. Nesse momento, você se sente sozinho, mesmo com ela ao lado, derrotado, envergonhado. Mas se em vez disso você fizer o que eu vou te mostrar agora, o seu corpo vai perceber que ainda há poder dentro de você, mesmo que fisicamente a ereção não esteja presente naquele exato momento. Sou a doutora Ana, urologista especialista em saúde sexual masculina, e ao longo dos meus anos de consultório, vi centenas de homens acima dos 60 anos enfrentarem essa mesma situação. E sabe o que aprendi? Que a forma como você reage após perder a ereção determina se você vai recuperá-la ou afundar ainda mais. Porque o corpo masculino não funciona apenas com estímulo físico. Ele responde a sinais emocionais, energéticos, hormonais. E quando você domina esses sinais, você reconquista não apenas a ereção, mas a confiança. Se você quer aprender mais sobre como recuperar sua potência masculina de forma natural e definitiva, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. E fica até o final, porque vou revelar um segredo que pouquíssimos homens conhecem. Antes de te mostrar o que fazer, você precisa entender o que realmente acontece no seu corpo quando você perde a ereção. E não é apenas falta de sangue ou problema circulatório, é muito mais profundo que isso. No momento em que você percebe que está perdendo a rigidez, algo instantâneo acontece no seu cérebro. O sistema nervoso simpático é ativado. É a resposta de estresse, de luta ou fuga. O corpo interpreta a situação como uma ameaça. E quando o simpático está ativo, o parasimpático, o sistema responsável pela ereção, simplesmente desliga. É impossível ter ereção quando você está em modo de estresse. Impossível. Mas aqui está o problema. A maioria dos homens, ao perceber a falha, entra em pânico, e esse pânico alimenta ainda mais o simpático. É um ciclo vicioso. Quanto mais você se preocupa, menos você consegue. Quanto menos você consegue, mais você se preocupa. E esse ciclo se repete noite após noite, mês após mês, até que o homem começa a evitar completamente a intimidade. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de quebrar esse ciclo? Uma forma de desligar o sistema de estresse e religar o sistema de prazer em poucos minutos? Porque a verdade é esta: o corpo dele não falhou, você apenas não sabia como reprogramar a resposta. E nos próximos minutos eu vou te ensinar exatamente como fazer. Antes de revelar o segredo, quero que você entenda algo fundamental. A forma como você se comporta logo após perder a ereção sinaliza ao seu próprio cérebro se isso foi um fracasso permanente ou apenas um momento temporário.
Se você se desliga emocionalmente, se vira de costas, se mergulha na vergonha, o subconsciente registra isso, e isso enfraquece a resposta para a próxima vez. Mas se o seu comportamento após a perda for o certo, se você mantiver a calma, a presença, a conexão, o cérebro interpreta de forma completamente diferente. E isso, acredite, pode gerar uma recuperação não apenas emocional, mas fisiológica. Quer saber qual ponto específico do seu próprio corpo você pode pressionar suavemente para ativar o sistema parasimpático e começar a reverter a resposta de estresse? Eu vou te revelar em poucos segundos. E se essas informações já estão mudando a forma como você enxerga a intimidade, fique comigo, porque o que vem a seguir é algo que quase nenhum homem faz, mas os que fazem são aqueles que recuperam a ereção rapidamente. Antes de continuar, se você está gostando deste conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Isso me ajuda a alcançar mais homens que precisam dessa informação honesta. Agora, imagine isso. Você está ali, a ereção acabou de ir embora, mas em vez de entrar em desespero, você sabe exatamente o que fazer nos próximos 3 minutos para que o corpo volte a responder. Não é mágica, é fisiologia pura e funciona. Chegou o momento que você estava esperando. Vou te revelar o que fazer imediatamente após perder a ereção para recuperá-la rapidamente. E a primeira coisa pode te surpreender, porque vai contra tudo o que você imagina. Passo 1. Não force. Pare completamente. Eu sei que o instinto te diz para continuar tentando, para forçar, para fazer de tudo para que funcione de novo. Mas isso é exatamente o que piora a situação. Quando você força, você aumenta a ansiedade, e a ansiedade mata a ereção. Então o primeiro passo é: pare, respire fundo e aceite o momento sem julgamento. Diga para si mesmo, mentalmente: está tudo bem, meu corpo só precisa de 1 minuto. Essa simples aceitação já começa a desligar o sistema de estresse. Passo 2. Comece com sua respiração. Parece simples, né? Mas me ouça com atenção. Se logo após perder a ereção você começar a respirar de forma lenta, profunda e consciente, o sistema nervoso parasimpático começa a se ativar novamente. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure por 2 segundos. Expire pela boca contando até 6. Repita isso 5 vezes. O que está acontecendo? Você está dizendo ao cérebro: não há perigo, estamos seguros, pode relaxar. E quando o corpo relaxa, a ereção pode voltar. Passo 3. Ative o ponto secreto. Agora vem algo que pouquíssimos homens sabem. Existe um ponto específico no seu corpo que, quando pressionado corretamente, ajuda a ativar o sistema parasimpático e melhora o fluxo sanguíneo para a região pélvica. Esse ponto fica logo abaixo do umbigo, cerca de 3 dedos para baixo, bem no centro do abdômen inferior. Na medicina chinesa, esse ponto é chamado de mar da energia, ou dantian inferior. Coloque a palma da sua mão sobre essa região. Pressione suavemente, com calma, fazendo movimentos circulares lentos no sentido horário. Enquanto faz isso, continue respirando profundamente. O que você está fazendo? Está reativando o centro energético responsável pela vitalidade sexual masculina. Está trazendo calor, circulação e consciência para a região pélvica. E em poucos minutos, você pode começar a sentir uma mudança. Passo 4. Reconecte-se com ela, se houver parceira. Se você está com uma parceira, não se afaste, não vire de costas, não mergulhe na vergonha. Em vez disso, mantenha o contato físico, abrace-a, beije o ombro dela, acaricie o cabelo, sussurre no ouvido: eu só preciso de 1 minuto, você me deixa tão excitado que meu corpo ainda está processando. Essa conexão emocional faz maravilhas para o sistema nervoso, porque quando você se sente aceito, o estresse diminui, e quando o estresse diminui, a ereção pode retornar. Mas tem, muito mais. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente o que fazer com as mãos para reativar a circulação e a sensibilidade. Agora que você já entendeu os primeiros passos, vamos aprofundar. Porque recuperar a ereção rapidamente não é apenas relaxar, é sobre reativar o corpo de forma estratégica. Técnica 1. Ative a circulação pélvica.
Enquanto você está deitado ou sentado, faça o seguinte: contraia os músculos do assoalho pélvico, aqueles que você usaria para segurar o xixi, por 5 segundos. Depois, relaxe completamente por 5 segundos. Repita isso 10 vezes. O que isso faz? Bombeia sangue diretamente para a região pélvica. É como fazer um exercício cardiovascular, mas para o pênis. Muitos homens sentem um formigamento, um aquecimento na região. Isso é sinal de que a circulação está voltando. Técnica 2. Estimule os pontos de energia nas pernas. Existe um ponto incrivelmente poderoso localizado na parte interna da coxa, cerca de 4 dedos acima do joelho. Pressione esse ponto com os dedos, fazendo movimentos circulares lentos enquanto respira profundamente. Esse ponto na acupuntura é chamado de SP10, um ponto que melhora a circulação sanguínea e a energia sexual. Faça isso por 1 a 2 minutos em cada perna. Técnica 3. Use o toque intencional. Se você está com uma parceira, peça a ela para tocar suavemente outras partes do seu corpo que não sejam diretamente os genitais. O pescoço, as costas, a parte interna dos braços. Esses toques ativam o sistema parasimpático, liberam ocitocina, o hormônio da conexão, e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse. E quando o cortisol cai, a ereção pode ressurgir naturalmente. Não force, não peça a ela para estimular diretamente o pênis. Deixe o corpo responder no tempo dele. E deixe um comentário aqui embaixo. Qual dessas técnicas você nunca tinha considerado? E qual você está curioso para experimentar primeiro? Agora eu preciso te falar algo que vai além das técnicas físicas. Porque a verdade é esta: a forma como você pensa sobre a perda da ereção determina se ela vai voltar rapidamente ou se vai te atormentar pelo resto da noite. A maioria dos homens, quando perde a ereção, começa um diálogo interno destrutivo. Eu falhei, eu não sou homem o suficiente, ela vai me julgar, isso nunca deveria ter acontecido. E cada um desses pensamentos aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol é o inimigo número 1 da ereção. Então, o que você deve fazer? Reprograme o diálogo interno. Em vez de "eu falhei", diga "meu corpo está me pedindo para desacelerar e está tudo bem". Em vez de "eu não sou homem o suficiente", diga "minha masculinidade não depende de uma ereção constante". Em vez de "ela vai me julgar", diga "ela está aqui comigo porque me ama, não apenas pelo sexo". Esses pequenos ajustes mentais têm um impacto gigantesco no sistema nervoso. E sabe o que acontece quando você para de lutar contra a perda da ereção? Quando você aceita, respira e reconecta? Ela volta, naturalmente, sem esforço, porque o corpo responde à calma, não ao pânico. Sabe o que realmente acontece quando você domina essas técnicas? Você para de ver a perda da ereção como um fracasso e começa a ver como uma oportunidade de conexão mais profunda. Porque quando você usa esses momentos para respirar, tocar, reconectar, você não está apenas tentando consertar a ereção, você está criando intimidade verdadeira. E essa intimidade, acredite, gera uma resposta fisiológica muito mais poderosa do que qualquer estímulo mecânico. Muitos dos meus pacientes me contam: "Doutora, quando eu parei de me cobrar tanto, quando eu comecei a usar essas técnicas, a ereção voltou sozinha e foi até mais forte". E isso não é coincidência, é o corpo finalmente relaxando e permitindo que o sangue flua livremente. Então lembra disso, a segunda ereção não começa com um novo estímulo, ela começa com uma nova mentalidade. E agora você sabe exatamente como criá-la. Agora, como médica, preciso te dizer algo importante. Se você está perdendo a ereção com frequência, especialmente se isso acontece toda vez que tenta ter relações, pode haver causas físicas que precisam ser investigadas. Diabetes, pressão alta, colesterol elevado, problemas cardiovasculares, baixa testosterona, tudo isso pode afetar a ereção. Então, essas técnicas que eu te mostrei são ferramentas poderosas para momentos pontuais, mas elas não substituem uma avaliação médica completa. Se você está enfrentando dificuldades persistentes, procure um urologista, faça exames, investigue a causa raiz. E lembre-se, cuidar da sua saúde sexual é cuidar da sua saúde geral.
Depois de tantos anos acompanhando homens maduros, aprendi algo muito simples. A ereção não define a sua masculinidade, mas a forma como você lida com a perda dela, essa sim revela quem você realmente é. E quando você domina essas técnicas, quando você aprende a se reconectar com o seu corpo, com a sua respiração, com a sua energia, você reconquista não apenas a ereção, você reconquista a confiança. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Ao usar essas técnicas com regularidade, você ensina o seu corpo a responder de forma diferente, você quebra o ciclo de ansiedade e você cria uma nova memória de sucesso. Isso não tem idade, não tem prazo. Espero que este vídeo lhe dê clareza, tranquilidade e a motivação para cuidar mais de si, com carinho, paciência e o respeito que o seu corpo merece. E agora eu tenho pedidos muito importantes para você. Se este vídeo foi útil, se você aprendeu algo novo, se você sentiu que aqui existe acolhimento e respeito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Por quê? Porque toda semana eu trago conteúdos assim, honestos, práticos, baseados em ciência, para te ajudar a ter mais saúde e qualidade de vida. Deixa o like neste vídeo e se conhece alguém que precisa dessa informação, um amigo, um familiar, compartilha com ele. Às vezes, uma informação simples pode mudar completamente a vida de alguém. E tem mais uma coisa muito importante. Eu criei uma playlist completa chamada Saúde Sexual Masculina. Nessa playlist você vai encontrar como aumentar a duração da ereção naturalmente, alimentos que melhoram a circulação pélvica, exercícios para fortalecer o assoalho pélvico, como lidar com a ansiedade e muito mais conteúdo honesto e prático. O link da playlist está aqui na descrição e também vai aparecer um card aqui no canto da tela agora. Clica ali e assiste os outros vídeos. Cada um deles vai te dar mais ferramentas para cuidar da sua saúde de forma completa. E no próximo vídeo dessa série, vou falar sobre 3 exercícios simples que você pode fazer em casa antes do sexo para garantir ereções mais firmes e duradouras. Então é isso. Obrigada por ter ficado até o final. Isso mostra que você realmente se importa com a sua saúde. Deixa eu te lembrar de algo essencial. A segunda ereção não começa com um novo estímulo, ela começa com uma nova atitude. E agora você sabe exatamente como criá-la. Cuide-se, respeite seu corpo e volte sempre aqui no canal. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.